Já temos o doutor Pedro Choi com a Gracinda Costa. Gracinda Costa. Alguém que se queixa... Ainda se queixa de zumbidos, Gracinda? Já nem tanto. Mas começou quando? Como é que começa esta história toda dos zumbidos e das tonturas, não é? Que tem zumbidos e tonturas. O zumbido começou em eu não dormir e aquele barulho das máquinas a trabalhar na cabeça. Pareciam máquinas a trabalhar. Era o que sentia, era o que ouvia. Era. E Sim. isso começa como? Logo assim com muita intensidade ou começou assim mais... Começou com bastante intensidade. Mas porque trabalhava com máquinas? Trabalhei muitos anos com máquinas. Sim. E acontece que isto começou-me a entrar nos ouvidos. E o barulho era aproximado ao barulho que eu ouvia quando esteve a trabalhar com essas máquinas? Eram barulhos semelhantes? Era um barulho idêntico, mas não era aquilo. Não era exato, não é? E era quando se deitava? Quando eu andava durante o dia e tudo que isto, Também de ouvi. noite, no silêncio, ouvia-se mais. Claro, é pior. Claro. Durante o dia ouvia-se menos. Acontece que eu consultei vários médicos de otorrino, inclusivamente bons especialistas, aqui de Gaia. Sim. Mas diziam, eu apanhava sempre uma decepção ao fim, diziam que eu não tinha cura. Que não tinha cura. Não tinha cura. E que ia ter que viver com esses barulhos na sua cabeça para o Ia ter que resto se da vida. habituar a dormir com barulho, não é? Tudo. Mas é que eu não dormia. Pois. E Mas não Jorge, eu descansava? ressonava com os olhos abertos e dormia com os olhos abertos. Que eu não dormia. Isso é um transtorno, não é? Para não tudo. Dormia. E a dada altura já não... Estava com esgotamento. Pois, Claro. Quando eu cheguei um dia às piscinas do Porto, que eu tenho lá Sim. uma neta que anda lá, uma senhora olhou para mim e disse-me assim: "Oh, minha senhora, o que é que a senhora tem? Já há tanto tempo que não havia, a senhora está mesmo em baixo." E eu virei para ela e disse assim: "Já corri tantos médicos, ninguém me dá a cura." E correu muitos médicos, corri. Agora vá para a medicina alternativa. E eu disse: "Que é isso?" Pois, não sabia o que era, não é? Não Claro. sabia o que Sim. era. É o que acontece a muita gente. É, também. E essa pessoa, até inclusivamente trabalha num hospital, e disse-me assim: "Olha, tenho o Pedro Choi no edifício Península." E foi lá. E eu fui lá, minha filha pesquisou lá na internet, tirou-me o número de telefone, liguei para lá, marquei uma consulta. E agora já vamos saber o que é que foi lá. aconteceu. Eu queria era perceber quanto tempo é que isto durou. Ainda durou Anos. muito tempo. Para ir a vários médicos durou Eu anos, andei de mais de certeza. meio ano que não dormia. Ai, que horror. E depois o médico Não, o já... desespero que isto não é. Doutor Não, Pedro não. Choi. O que está a dizer é Não que se dormir, chegou não a é? estar meio ano sem dormir. Sem dormir. Meio ano sem dormir. Sem dormir. Porque os 6 zumbidos meses. já existiam, não é? O desespero disto. Quando eu cheguei à clínica Pedro Choi, eu não tinha tino para assinar o meu nome, nem dar a minha data Com falta de de nascimento. descanso. Claro. Não tinha. Bom, isto sucede a muitos portugueses, não é? Essa é a experiência que vocês É têm. tão frequente o zumbido que eu, desde que cheguei a este estúdio e se disse que ia falar de zumbidos, 5 pessoas aqui dentro viraram dizer que têm zumbidos. Não posso. Estou a falar a Há sério. aqui uma senhora atrás, Aqui mesmo dentro. atrás. a ouvir. Exatamente. Portanto, Olha ali. 1, 2, 3, Olha, 4, 5. é mesmo uma patologia. 6, 7, 8... Credo! Ou seja, agora dá mais. Eu vou-vos dizer, vocês têm que largar os fones, por favor. Sim, Pedro. Ou seja, de facto, acontece, a medicina convencional não tem resposta para o zumbido. Inclusive, em critérios daquilo que eu penso, uma vez que estudei também medicina convencional e medicina chinesa, percebo o entendimento das duas circunstâncias e entendo que, de facto, o zumbido tem muito pouco ou nada a ver com os ouvidos. Aliás, a esmagadora maioria das pessoas são investigadas para os ouvidos, fazem taques, ressonâncias magnéticas, é uma percentagem extremamente baixa que se descobre alguma coisa. E, portanto, para a medicina chinesa, a patologia passa sempre pelo fígado. Não quer dizer que tenha a ver sempre com o fígado, mas passa sempre pelo fígado. E é um sintoma, não é uma doença. É um sintoma de alterações importantes. Por exemplo, a senhora Gracinda melhorou das emoções, melhorou, na altura ela não conseguia sequer escrever, já estava apática. Claro! Afetava todas as ações, não dormia, tinha dores violentas no corpo todo e na coluna, e isso desapareceu tudo, inclusive as dores de coluna. Ora bem, incrível. porque em medicina chinesa nós achamos que as pessoas não têm uma doença, não têm 20 doenças, têm uma doença com 20 sintomas. Para a senhora Gracinda eram 20 doenças e todas elas muito graves. Da coluna sugeriram-lhe cirurgia e cirurgia grave e arriscada. E na prática melhorou tanto que já não tem sintomas também. Então foi só aplicar algumas algumas acupuntura e medicamentos à base de ervas. É assim que é a medicina chinesa no seu global. Sim. E claro que em primeiro lugar é preciso fazer uma boa consulta, Claro, com um bom diagnóstico, não é? E um bom diagnóstico em critérios de medicina chinesa. No caso da Dona Gracinda, havia uma diminuição importante da energia do rim que fazia um excesso importante da energia do fígado. Pois era isso que eu ia perguntar. Era onde é que estava a causa disto tudo? Porque cada pessoa tem uma causa diferente. É a parte renal, a parte da alteração renal, que faz as dores de coluna.
E é parte do excesso de fígado que faz depois uma alteração cerebral. É uma espécie de intoxicação cerebral. Como assim? O fígado começa a funcionar mal e o fígado deve metabolizar e eliminar as toxinas. Como ele não elimina suficientemente as toxinas, elas acumulam e o órgão mais frágil à toxicidade é o cérebro. Portanto, todas estas alterações que eram de natureza da função cerebral, como o sono, como a memória, como a atenção, como a concentração, como a capacidade de raciocínio, a ponto que a senhora não conseguia assinar o seu próprio nome e estava totalmente apática, tinham a ver com esse fenómeno de intoxicação hepática. Ou seja, a partir do momento em que o fígado melhora, começa a melhorar as funções cerebrais No fundo, não funcionava ao escape, nas não é? quais se incluem o zumbido. Também. Na prática, o zumbido é uma forma... nós pensamos que os ouvidos ouvem, mas os ouvidos não ouvem. Os ouvidos são só um microfone, o que ouve é o cérebro. Ou seja, é por isso que as pessoas podem ter alucinações auditivas. No sentido em que o cérebro fabrica essas... Porque era uma cena, a dizer há bocado tinha coisas fora da cabeça. Replicava o som que provavelmente eu falei ouvido, disso não é? de propósito, justamente da alucinação auditiva, para querer dizer que para nós o zumbido é uma alucinação auditiva. Na verdade, as pessoas não têm... Aquele som não existe. Pedro, não temos muito mais tempo. Há pontos onde nós possamos fazer automassagem? Em casa, fazer automassagem. Bom, há dois muito perto da orelha que são fáceis de aprender. Eu vou ensinar só pontos fáceis de aprender. Eu acho que se eu puser assim de lado, as pessoas conseguem ver. consegue. Aqui, este ponto é muito fácil de deixar, que nós temos aqui um triângulozinho na orelha. Por cima desse triângulozinho, seja de abrir a boca, sente logo o maxilar sair. E aqui também, por trás da orelha, este é fácil de vocês levantarem o lóbulo da orelha, aqui por trás da orelha, empurrar. Se as pessoas fizerem estes dois pontos a pressionar dos dois lados... E em simultâneo, pode ser, não tem que ser simultâneo, pode ser de cada vez. Uma vez ao dia, ok? Aqui, estes dois pontos... Quanto tempo, são, Pedro, a fazer essa pressão? 1 minuto por ponto, pelo menos, é suficiente, mas não há limite máximo. E aqui no pulso, é muito fácil, se vocês pegarem 3 dedos vossos aqui no sítio onde o pulso articula, puserem um dedo à frente, outro atrás, e fizerem pressão... À frente e atrás é no braço, ok? À frente e atrás. Sente-se um choque elétrico, ok? Exatamente, é isso mesmo. E esse aqui, assim desta posição, se eu rodar, vê-se deste lado, se eu rodar, vê-se do lado de trás, ok? E é só fazer pressão nestes dois pontos. 1 minuto por dia também é suficiente. Se as pessoas fizerem todos os dias, vão melhorar. Claro que se for mais grave, o que eu estou a ensinar é uma coisa sintomática, pode ajudar, não será absolutamente eficaz a toda a gente. Se quiserem fazer uma coisa mais segura, têm que consultar um profissional de qualidade. Claro que eu me recomendo a mim próprio, mas não sou única, há mais gente em Portugal como Exatamente. Gracinda, muito obrigada. Bom fim de semana. Pelo seu testemunho. E gostamos de ver feliz. Exatamente. Muito obrigado, Pedro. Obrigado.